Neste ano de 2013, o Partido dos Trabalhadores comemora 33 anos de existência. Eu estou aqui com o presidente do Partido Estadual e deputado estadual, Edinho Silva. Eu gostaria de saber a avaliação do senhor desses 33 anos de existência do partido. O Partido dos Trabalhadores representa um marco na história política brasileira. Que nós tínhamos, até a existência do PT, primeiro, o partido nasce na redemocratização do Brasil. Nós tínhamos o bipartidarismo, praticamente a disputa de projetos se dava entre Arena e PMDB. Com a redemocratização você tem uma abertura e o surgimento de novos partidos. E você tem um partido que nasce quase que negando a atividade política mais tradicional. Porque ele nasce dos movimentos sociais, ele nasce da luta de um ideário, ele nasce como um partido que agrega os sonhos dos militantes que lutaram contra a ditadura militar. Então ele representava o novo e uma nova forma de fazer política, a questão de valorização da base, de respeito aos filiados, as decisões sendo tomadas nas instâncias de base. Portanto, a democratização do PT ela era para valer, não era de faz de conta, não eram os caciques que decidiam os rumos do partido, era efetivamente um partido que ele valorizava a democracia interna. E ele foi com isso construindo uma nova cultura política, e um novo ideário, e um novo programa para o Brasil. E esse programa ele vai se desenvolvendo ao longo desses 33 anos, evidentemente. O marco da construção desse programa é a eleição do presidente Lula em 2002. Bom, é claro que nesses 33 anos de existência do PT, existiu aí uma mobilidade, transformações. Na sua avaliação, deputado, o que continua existindo daquele PT de 33 anos atrás e o que foi modificado? O partido nasce, como eu já disse, negando a política tradicional. Então, ele sempre trouxe para ele, sendo o novo sujeito de uma nova ação política. Então, era um partido que não fazia alianças, era um partido que não flexibilizava o seu programa, porque eu penso que o partido não pode abrir mão das questões fundamentais do seu programa, porque senão ele perde a sua identidade. Mas é evidente que posições secundárias, posições de conjuntura, o partido tem que, evidentemente, ceder. Mas o PT não cedia. Ele nasce, portanto, de uma certa rigidez ideológica e uma rigidez de princípios. E o partido entende que, primeiro, para ele se caracterizar como uma opção de poder para a sociedade, ele tem que fazer parte, portanto, da vida política. Ele não pode querer ser um sujeito político sem se integrar na vida política. Então, evidentemente que o partido começa a valorizar o processo eleitoral, não abre mão da organização dos movimentos sociais. Ele começou a entender que a única forma dele interferir nos rumos da sociedade era se ele efetivamente dialogasse com a sociedade. Então não adianta você dialogar com 10% da sociedade, você tem que dialogar com 50% mais um da sociedade para você se tornar opção de poder. Então é um partido que amadurece, mas eu sempre digo que o PT amadurece sem perder a irreverência da juventude, a sua essência programática. O partido não deixa de ser socialista, o partido não deixa de defender aquilo que são questões de identidade, os direitos das mulheres, dos negros, a questão da diversidade sexual, o direito das minorias, a questão da radicalização da democracia, a questão da democratização econômica, mas evidentemente que é um partido que amadurece no processo de negociação. Desses 33 anos de existência do partido, 10 o PT está à frente do governo federal. Qual é a sua avaliação desses 10 anos e o que o Brasil pode esperar para um futuro próximo? Nos países, por exemplo, da Europa, que são países parlamentaristas, você criar coalizão para governar é a coisa mais comum do mundo. Você cria uma coalizão e para você ter maioria para poder desenvolver o teu programa de governo, a sua proposta. No Brasil, nós temos um pensamento muito autoritário. Toda vez que se forma coalizão, parece que você está perdendo a sua essência. E o PT nunca perdeu a sua essência, mas nós conseguimos, tanto no governo Lula como no governo Dilma, criar uma coalizão, uma maioria no Congresso para poder governar. Mas esses 10 anos de governo
são governos, né, tanto Lula como da Dilma, liderados pelo PT, liderados pelo ideário do PT, pelo programa do PT. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil, e a história vai mostrar isso, tanto o governo Lula como o governo Dilma formarão um marco na história administrativa brasileira, na história das políticas públicas, no modelo de desenvolvimento, nas relações internacionais. Então, o PT, nesse sentido, ele dá uma contribuição essencial à cultura política brasileira, à vida política brasileira. Nas últimas eleições, o PT obteve o melhor resultado dos últimos tempos no estado de São Paulo, né? Foram 69 prefeituras, incluindo a capital, 55 vices e 675 vereadores. Tá bom ou o PT quer mais? Olha, enquanto resultado, é o melhor resultado da história do PT, mas é evidente que o nosso projeto, primeiro o nosso projeto é mudar a vida da sociedade brasileira, é transformar a vida da sociedade brasileira e isso só se faz com o governo federal. Então, a nossa prioridade é reeleger a Dilma, é criar um campo político que garanta a reeleição da Dilma para que a gente possa continuar transformando a vida do povo brasileiro, para que o Brasil continue criando uma agenda internacional, para que a gente possa continuar sendo referência para os países que lutam, né, contra o subdesenvolvimento, né, que lutam para que a gente acabe com esses blocos entre países ricos e países pobres, que o mundo possa ter uma nova geografia econômica e política. Então essa é a nossa prioridade. Mas ganhar o governo do Estado de São Paulo significa mudar a correlação de forças efetivamente da política brasileira. Porque hoje São Paulo acaba sendo uma trincheira de oposição ao nosso projeto. É só você ver, né, a proposta da Dilma de reduzir a tarifa de energia elétrica. Quem liderou o processo contra essa redução? São Paulo, Minas e Paraná. 3 governos liderados pelo PSDB. E, claro, com a força do PSDB de São Paulo. Então, nós queremos ganhar o governo do Estado de São Paulo e, efetivamente, acabar com essa história de que São Paulo é oposição ao nosso projeto nacional. Penso que nós vivemos o melhor momento da nossa história e o PSDB vive o pior momento da sua história. O PSDB vive hoje uma crise de projeto no Estado de São Paulo, não consegue responder aos principais problemas do Estado, não consegue responder à crise de segurança pública, ao desmantelamento da educação, à falta de um projeto de desenvolvimento regional, não consegue superar esse entrave ao crescimento do interior que se tornou a política de pedagiamento, não consegue ter uma política efetivamente que dialogue com o projeto de desenvolvimento seja sustentável. Portanto, São Paulo poderia estar dando exemplos para o Brasil de como fazer a economia crescer com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com novas relações com a natureza e com os trabalhadores efetivamente. Então, eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem condições de liderar um bloco hoje no Estado de São Paulo, criar um campo político para que a gente possa ganhar o governo do Estado de São Paulo em 2014, que a gente possa, com uma candidatura do PT, com uma candidatura que tenha uma sustentação de um campo político, a gente possa efetivamente ganhar o governo de São Paulo e fazer São Paulo se alinhar a esse projeto de transformação que hoje o Brasil vive e não São Paulo ficar lutando contra medidas importantes para a sociedade brasileira, como a redução da energia elétrica, que o governo de São Paulo não tinha o direito de ser contra uma medida tão importante, tanto para o setor produtivo, como para o consumidor, uma medida como essa. O PT nasceu com um sonho, o sonho de um Brasil mais justo. O que o senhor pode falar para as pessoas que acreditaram nesse sonho? Nós estamos construindo um sonho. Claro que as gerações da década de 60 e que fizeram política na década de 70 acreditavam que nós implantaríamos uma nova forma de governar, implantaríamos um novo projeto por meio da ruptura. Ou seja, nós criaríamos condições para que nós tivéssemos uma tomada do poder, ou pela luta armada, ou pela uma grande mobilização social. Nós estamos vendo que a sociedade do século XXI, o jogo, a disputa de projetos, o jogo político se dá de outra forma. Dificilmente nós vamos ver grandes transformações nesse modelo
né, que se dá no século XXI, né, por meio de uma ruptura. Nós estamos vendo rupturas como nós vimos nos países árabes, né, mobilizações grandes na Europa, mas todas elas acabam efetivamente colocando como uma agenda fundamental a democracia. Então são mobilizações contra o autoritarismo econômico, o autoritarismo político, mas a luta pela democracia. No Brasil, a democracia, mesmo que muitas vezes se tente desestabilizá-la, a democracia, eu penso que ela está se consolidando. Então, um país como o Brasil, que tem instrumentos democráticos, né, a construção de um novo projeto não vai se dar pela ruptura. Vai se dar, efetivamente, para que você crie um bloco hegemônico na sociedade, né, um bloco que tenha sustentação política, para que você faça as transformações que são necessárias. Por exemplo, qual o país do mundo que provoca a inclusão social em 8 anos de 40 milhões de brasileiros? Ou de 40 milhões de pessoas? É uma revolução. Mas é uma revolução que se dá, né, um novo desenho social e econômico de um país, mas que se dá pela luta democrática, né, pela construção da política como instrumento de superação de conflitos. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil caminha para que a gente possa viver em uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade que não tenha tanta discrepância entre aqueles que têm e os que não têm. E que a gente aprofunde os instrumentos democráticos para que efetivamente a gente possa acabar com qualquer tipo de discriminação. Seja ela discriminação econômica, seja ela discriminação cultural, seja ela discriminação social. Que a gente possa efetivamente mostrar ao mundo que o Brasil está provocando uma revolução social, uma revolução de valores, mas por meio de instrumentos democráticos. Eu penso que o grande sujeito, o grande instrumento da construção dessa nova sociedade brasileira, que já está inspirando outros países do mundo, o grande instrumento se chama Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Presidente do PT estadual, deputado estadual, Edinho Silva, muito obrigada pela sua entrevista. Espero que vocês todos tenham gostado. Muito obrigado.